Rádio 91, bom dia para você que está na sintonia do bem, na manhã deste domingo, 14 de maio, Dia das Mães. Antes de tudo, parabéns para todas as mães, que Nossa Senhora abençoe a cada uma de vocês, a você mãe, a você filha também, né, que reza por sua mãe e que está acompanhando a gente aqui na Rádio 91 FM, a Rádio Rural de Natal, 91.9 FM. Eu sou Cacilda Medeiros, vou ficar aqui com você até às 11 horas. Hoje nós vamos aprender sobre o mês mariano, né? Como podemos celebrar o mês mariano e também sobre a Legião de Maria. Porque comigo aqui no estúdio, e que vai ficar junto com a gente até às 11 horas, está o Padre Nazareno, o Padre José Nazareno, que é pároco da paróquia de São Francisco de Assis, lá no Conjunto Cidade Satélite, e também é assistente espiritual da Legião de Maria, aqui na Arquidiocese de Natal. Padre Nazareno, bom dia, bem-vindo aqui ao programa Aprendendo com a Igreja. Bom dia, Cacilda, bom dia, meu querido ouvinte. É sempre uma alegria aprendermos juntos com a Igreja, sobretudo neste domingo dedicado às mães e, por que não dizer, dedicado à Mãe das Mães, a Virgem Maria. Então, com muita alegria, acolhi o convite de estar aqui novamente. Pois é, e vamos começar logo falando sobre o mês mariano, né, o mês de maio. A primeira curiosidade, por que é que maio é dedicado a Nossa Senhora? Muito bem, eu queria, antes de a gente responder, só dizer assim, a importância da Virgem Maria na história da salvação. Eu queria brevemente, antes da gente entrar nas perguntas... Fique à vontade, Padre. Nós temos uma hora de conversa aqui. Pois é. Então, a Constituição Dogmática do Concílio Vaticano II, Lumen Gentium, sobre a Igreja, no seu último capítulo, no capítulo 8º, fala exatamente sobre a Mãe de Deus. É interessante que o concílio não quis criar um documento mariológico. O concílio incluiu a mariologia na eclesiologia. Ou seja, o capítulo 8º da Lumen Gentium, exatamente sobre Nossa Senhora, fala do papel, da função da bem-aventurada Virgem Maria na economia da salvação, na história da salvação, na Igreja. E aí, no momento em que os padres conciliares trouxeram a mariologia para dentro da eclesiologia, querem dizer que Nossa Senhora é membro excelso. Ela é membro, digamos assim, importante. Por quê? Porque ela cumpriu plenamente a vontade de Deus. Tudo que Deus quis realizar e pôde realizar na Virgem Maria, o fez plenamente nela. Tudo que Deus pode fazer numa pessoa, Ele fez plenamente em Nossa Senhora. Por isso que Nossa Senhora é esse ícone excelso, modelo a ser seguido, intercessora, simples, serva ao lado do seu Filho Jesus. Padre Nazareno, já que você está falando, né, assim, começou o programa falando desse assunto mais profundo, com mais profundidade, mais eclesiológico. Eu queria, então, você poderia falar um pouco também sobre os dogmas de Nossa Senhora? Então, nós temos algumas verdades de fé que são inerentes à Virgem Maria, né? A gente tem o dogma da virgindade perpétua de Nossa Senhora, é aquele que vai dizer que Nossa Senhora é virgem antes, durante e depois do parto. Virgem, por quê? Porque não teve concurso humano na geração do seu filho, do Filho de Deus, no seu ventre. Depois a gente tem o dogma da Imaculada Conceição, dizendo que Nossa Senhora, ela foi preparada exatamente para receber no seu ventre o Filho de Deus. E ela é imaculada. Tudo que Deus fez na Virgem Maria, o fez por causa dos méritos de Jesus. Por causa dos méritos de Jesus. Então a gente tem a Imaculada Conceição,
a gente tem a virgindade perpétua, a gente tem a Assunção de Nossa Senhora, que esse é o mais recente, quando o Papa Pio XII declara em 1950 que ao final da sua vida terrena, Nossa Senhora foi assunta aos céus em corpo e alma. E existe inclusive alguma discussão teológica se Nossa Senhora morreu ou não. Isso o dogma não afirma, mas alguns teólogos marianos vão dizer: se o próprio Filho de Deus morreu, então certamente ela também passou pela morte. O que Nossa Senhora não sofreu, assim como seu Filho Jesus, é a corrupção da carne. Ela foi assunta aos céus em corpo e alma, como o seu Filho Jesus. Então a gente já tem os 3 dogmas, né? Da virgindade perpétua, da Imaculada Conceição, da Assunção de Nossa Senhora, e o outro que agora me foge a memória de cabeça. Tranquilo, também eu vou me lembrar. Eu acho que aqui para o final do programa a gente vai então lembrar. Certo. São 4 verdades de fé que você me pegou de surpresa. Com certeza, e é um assunto mais que precisa de mais estudo. Isso. Também, né? Eu também, realmente foi surpresa. Bom, mas agora podemos falar do mês mariano? Sim, claro. Então, por que maio foi escolhido pela igreja, né, para ser o mês dedicado a Nossa Senhora? Então, desde a Idade Média, a igreja dedica essa veneração especial no mês de maio. Por quê? Porque na Europa, maio é o mês da primavera. Então, é uma experiência muito bela. Quem já pôde estar na Europa nesse período final de abril, início de maio, mês de maio, porque você vê o mundo florindo, você vê os pássaros voltando a cantar, as flores, os beija-flores. Sai do inverno, sai né? do inverno para a primavera. Primavera, verão, outono, inverno, né? Então, logo depois, porque no inverno europeu, o que é que acontece? As árvores, elas perdem todas as suas folhas, flores, parece o nosso sertão, fica tudo seco, né? Aí, de uma hora para outra, começa a florescer. Então, desde a antiguidade, que se dedica a Nossa Senhora esse mês, ela como a flor de Deus, a mais bela flor. Por isso que o mês de maio é dedicado a Nossa Senhora, juntamente com o mês de outubro, né? São 2 meses. Embora aqui no Brasil a gente dê uma ênfase maior ao mês de maio. Outubro, por que outubro, Padre Nazareno? Porque é o mês onde, no dia 7, teve a famosa vitória de Lepanto, no século XVI, naquela luta contra os turcos, contra os muçulmanos. E o Papa da época disse: vamos rezar o terço que a gente vai vencer os muçulmanos. E assim aconteceu. O exército cristão era bem menor do que o exército turco. E com a recitação do terço, isso veio a acontecer. É interessante como a igreja, né, essas datas na igreja são sempre associadas à natureza. Sim. Né? A natureza, ao universo. Como assim, assim, né? Como a Quaresma, a Semana Santa, sempre são associadas a esses fenômenos. Na antiguidade, o que era que acontecia com os pagãos? Os deuses eram deuses ligados à natureza. Era o deus da chuva, era o deus do sol, era o deus da colheita, né? E o cristianismo, quando chegou lá na Palestina e sobretudo em Roma, o centro do Império Romano, então houve o choque entre o paganismo e o cristianismo. Então por isso que ainda há essas marcas. E a gente sabe que, em relação, por exemplo, à data móvel da Páscoa,
que é exatamente relacionado à lua, ao ritmo da lua. Depois da primeira lua, depois de tal período lunar, aí que até o mês de Nisan, aí vem a Páscoa. Por isso que a data da Páscoa não é uma data fixa, mas sempre móvel, de acordo com o período lunar. Tanto é que sempre, sem exceção, na Semana Santa, nós temos lua cheia, sem exceção. E por isso que o calendário é móvel, né? E é interessante que também tem a ver com a gente do sertão aqui. Claro que isso é uma data universal, né? Mas assim, para quem é do sertão aqui, tem muito, vai chover na Semana Santa. Isso. Porque também tem a ver com isso, né? Com a própria natureza. Mas, Padre Nazareno, o mês de maio, especialmente para a gente aqui, né? Assim, mais nordestino, é tradicional, né? Celebrar as novenas marianas, as ladainhas, a recitação do terço, do rosário, né? Aí a coroação no final do mês, né? Aquela preparação para os anjinhos. São ritos muito bonitos, né? De devoção, assim, até popular, muito bonita. Mas eu queria que a gente conversasse um pouco agora sobre o terço, a celebração, a recitação do terço. Aliás, a primeira pergunta que uma vez eu escrevi assim, rezar o terço, e uma pessoa me corrigiu, não diga rezar, diga recitar o terço. Aí, assim, existe realmente isso? Tem a forma correta de dizer, ou tanto faz? Acho que tanto faz, né? A grande questão do terço é a gente procurar meditar, né? Ou rezando ou recitando, mas meditar. E aí como é que se faz a meditação do terço? Então, eu acho que a gente vai ter a oportunidade de falar um pouco mais adiante pelas perguntas, mas a gente tem, atualmente, são 4 blocos de meditações, né? Com São João Paulo II, em 2002, numa carta apostólica chamada O Rosário da Virgem Maria, João Paulo II instituiu os mistérios luminosos. Até então, eram só os 3 blocos de mistérios, os mistérios gozosos, mistérios dolorosos e gloriosos. Por isso que chamava terço, porque o terço era a terça parte do rosário, né? Se eram 3 blocos, então, se eu vou rezar os mistérios gloriosos, exemplo, então, de 3 blocos de mistérios, vou rezar só um. Por isso que se chamava-se terço e ainda se chama terço. Porém, com São João Paulo II, nessa carta apostólica, o Rosário Virgenis Maria, aí o Papa institui os mistérios luminosos. E aí ficam 4 blocos, os mistérios gozosos, gloriosos, luminosos e dolorosos. E aí, porque cada um deles, cada dia da semana tem uma contemplação, né? Exato. Aí como é que a gente sabe, assim, como é que é? Por exemplo, hoje é domingo, é o dia de rezar e contemplar quais mistérios? Então, aos domingos nós temos os mistérios gloriosos, domingos e quartas-feiras, mistérios gloriosos. E eles falam de quê? Eles falam da glória, tanto de Jesus como de Nossa Senhora. Por exemplo, o primeiro mistério glorioso, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí é interessante, e aí vem a sua pergunta, quando a gente anuncia um mistério, primeiro mistério glorioso, vamos contemplar a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, antes da gente começar, a gente, ao menos assim, em alguns segundos, meditar aquele mistério que vamos rezar. Fazer assim, como dizia Santo Inácio de Loyola, usar a imaginação para lembrar Jesus saindo do túmulo, a pedra sendo removida. E aí, se a gente não faz assim, termina que o mistério, que a oração do terço, fica eminentemente mecânica. Aí, como tudo na vida, cai na rotina. O ser humano, ele se adapta a tudo nesse mundo, inclusive a rezar de forma mecânica. É como o salmista vai dizer, que os meus lábios não coincidem com o meu coração.
estou dizendo uma coisa, mas o coração está longe, a cabeça está longe. Rezando a Ave Maria e o pensamento está bem distante. Aí nós temos os mistérios da alegria, os gozosos, às segundas-feiras e aos sábados, né? Que vai falar do anúncio do anjo São Gabriel a Nossa Senhora, da visita a Nossa Senhora a Santa Isabel, do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, da apresentação no templo e do momento em que Jesus foi perdido e encontrado no templo. Às terças e sextas-feiras a gente tem os mistérios dolorosos, que aí o nome já está dizendo, são os mistérios da dor. A dor tanto de Cristo como de Nossa Senhora. A paixão. A paixão. E os mistérios luminosos, esses que foram criados por São João Paulo II, somente às quintas-feiras. Isso vai falar do batismo de Jesus, das bodas de Caná, do anúncio do reino de Deus, da transfiguração e da instituição da Eucaristia. Me veio o quarto dogma mariano, embora cronologicamente seja anterior, que é da maternidade divina. Maria é a mãe de Deus, Theotokos. Nesta semana, nós incentivamos as pessoas a mandarem perguntas, né? Antes, na semana antes, para o programa, e incentivamos pelo WhatsApp do setor de comunicação, e chegaram algumas perguntas interessantes. Por exemplo, Maria de Fátima Silva, ela diz assim: algumas pessoas dizem que é pecado rezar o texto deitada, né? Tá na rede, na cama, no sofá. Isso é verdade? Assim, em princípio, não é que seja um pecado. Mas, de preferência, é interessante que a gente procure um lugar adequado, confortável, mas nem tanto, né? Porque se você vai recitar o texto deitado... O perigo é adormecer. O perigo é adormecer, exceto se você é uma pessoa enferma, se tem dificuldade de estar sentada, deitado, aí é uma exceção. É uma exceção. Mas, via de regra, procure rezar o texto num ambiente confortável, sentado. Algumas pessoas gostam de recitar o texto também caminhando. Alguém outra vez até me perguntava: é certo recitar o texto caminhando? Eu disse: olha, se você consegue se concentrar caminhando, então fica a seu critério. Mas o ideal é que realmente a gente recite procurando meditar o mistério celebrado. Com certeza. Bom, a gente fecha aqui o primeiro bloco, vai para um rápido intervalo, 2 minutinhos, a gente volta já, conversando mais aqui com o Padre Nazareno sobre o mês mariano, sobre as devoções à Nossa Senhora e sobre a Legião de Maria. Então é rapidinho e a gente volta já. Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja neste domingo, 14 de maio. Hoje nós estamos aqui no estúdio com o Padre Nazareno, o Padre José Nazareno, que é pároco da paróquia de São Francisco de Assis, em Cidade Satélite, também assistente eclesiástico da Legião de Maria, aqui na Arquidiocese Natal. Estamos conversando com ele sobre Nossa Senhora, o mês de devoção a ela, sobre a Legião de Maria, né? O programa de hoje bem mariano, né? Já que estamos no mês de maio, mês dedicado a Nossa Senhora. A gente fechou o primeiro bloco conversando sobre a recitação do terço. E aí vem uma pergunta de José Lins, que ele pergunta: qual a diferença entre o terço e o rosário? Eu acho que eu acabei de responder no bloco passado. É verdade, com os mistérios, né? Exatamente. Aqui, sobretudo aqui no Ocidente, em especial na América Latina, no Brasil, se costuma chamar o terço, que era, como eu dizia no bloco passado, a terça parte do rosário. Por isso se chama terço. Porém, com a instituição de São João Paulo II, através da carta apostólica O Rosário da Virgem Maria, e passa a ter 4 blocos de mistério, né? Então, o terço é exatamente a meditação daquele bloco de mistérios daquele dia. Na Europa, se costuma chamar rosário. A gente vê, lembrando que a gente vê muito no site do Vaticano, no Vatican News, né, no portal de notícias,
assim, o Papa vai rezar o rosário, né? Assim, Sim. sempre sabe que é o terço, mas É o terço. É. Na Europa, pelo menos a experiência que eu tive de Itália, quando eu morei lá, não se chama terço, mas se chama sempre rosário. Então, algumas pessoas rezam o rosário diariamente, né? E outro dia eu lembro que eu atendi a uma pessoa e me deu até assim, fiquei um pouco preocupado. A pessoa disse que fazia parte de uma determinada comunidade, dessas comunidades novas, e tinha a obrigação, ela usou essa expressão, a obrigação de recitar o rosário todos os dias, né? E ela disse assim, até falou como se fosse um pecado realmente. Padre, eu estou pecando porque eu não consigo rezar. Eu sou casada, trabalho, tenho filhos menores, preciso cuidar dos meus filhos, não estou conseguindo. Eu disse, olha, você agrada muito mais a Deus se você conseguir rezar um terço de coração do que angustiadamente rezar um rosário angustiado, sem dar atenção a seus filhos, a sua família, né? Porque Deus não quer de nós que nós esqueçamos as nossas obrigações primeiras, que é a família, o cuidar dos filhos, com atenção, o seu trabalho. E claro, dentro das suas possibilidades, você reza aquilo que você pode. Se num dia você puder rezar o seu rosário, ótimo. Se num dia você puder rezar 2 terços, perfeito. 1 terço, o importante é o esforço que Deus quer encontrar em cada um de nós. Pois é. E aí, Augusto Soares pergunta assim, quais os benefícios para quem reza o rosário todos os dias? Providencialmente, há alguns dias eu recebi num site católico as 15 promessas de Nossa Senhora sobre o rosário. E dizia assim, aqueles que rezarem com enorme fé o rosário, o terço, receberão graças especiais. 2. Prometo minha proteção e as minhas graças aos que rezarem o rosário. O rosário é uma arma poderosa para não ir ao inferno. Destrói os pecados, diminui os vícios, né? Determina, melhor, acaba com os vícios e nos defende das heresias. Então são 15 promessas de Nossa Senhora sobre o rosário. De fato, o rosário, o que o terço tem de simples, tem de poderoso. Primeiro, que foi a oração que Nossa Senhora pediu para nós, em Fátima, em Lourdes e em outras aparições também. Eu estou lendo um livro que ganhei da pastoral familiar lá da paróquia São Francisco, para quem manda aquele abraço e uma bênção a todos os paroquianos de São Francisco também, todos os legionários. Um livro sobre as aparições de Nossa Senhora das Graças em Simbres, em Pesqueira. Um livro de Ana Lígia Lira, chamado... Agora me fugiu o tema, que fala sobre o silêncio. O Diário do Silêncio, exatamente. O Diário do Silêncio. Então, em Simbres, Nossa Senhora pediu que rezasse o terço, que fizesse silêncio e, sobretudo, que rezasse mais e fizesse penitência para evitar os males, que os males cheguem até nós. Então, o rosário, o terço, é uma devoção poderosa e que, repito, as pessoas simples, para recitar o terço, não precisa ter doutorado, mestrado, mas é aquela senhora bem simplesinha, aquele senhor, às vezes até analfabeto, que está com o terço na mão. E eu tive uma experiência, assim, rapidamente, nos meus primeiros dias de sacerdócio, de uma situação em que a pessoa manifestou-se, o diabo manifestou-se naquele momento, né? Não foi uma possessão propriamente dita, mas uma manifestação diabólica. E foi através do terço
que nós conseguimos exorcizar aquele demônio, né? Então, para a gente mostrar assim o terço, como é poderoso o terço, né? A família que reza, ela permanece unida, ela enfrenta os problemas, as dificuldades. Então, o terço tem esse poder muito grande de que, infelizmente, muitas famílias estão esquecendo, não rezam mais o terço. E que bom, né, que a igreja tem, nesses últimos anos, incentivado muito a recitação do terço, o terço dos homens, o terço das mulheres, Sim. O terço da juventude, o terço das crianças. Tem sido muito bom, porque também é uma forma de incentivar as pessoas a, nos outros dias que eles não têm o terço na igreja, mas poder rezar em casa, com a família. Exato. Embora hoje a diversidade de terços é enorme, né? Viu? É o terço da misericórdia, é o da terço da providência, é o terço disso, é o terço daquilo. Terço de São José, terço de São José. São mas não terços. Esquecer, o terço original e primeiro é o terço mariano. O terço mariano. Agora vamos falar, Padre Nazareno, de Legião de Maria. Vamos abrir aqui entrar nessa área da Legião de Maria. Aí, antes que você fale sobre a Legião de Maria, eu queria que você contasse um pouco da sua relação com a Legião de Maria. Como é que você chegou até a Legião de Maria, ou a Legião chegou até você? Boa pergunta. Muito oportuna, né? Porque, de fato, eu tenho assim um afeto, uma proximidade muito grande com a Legião de Maria. Porque eu lembro, eu tinha 14 anos. Numa noite, lá na casa da minha mãe, já está na casa do pai, ela e meu pai, na Avenida 3, no Alecrim. Lá no Alecrim, né? A minha irmã, Socorro, que ainda hoje é muito mariana, Socorro participava de um presídio da Legião de Maria na São Sebastião. Chamava-se, e chama-se, que ainda existe até hoje, Presídio Mãe da Divina Graça. E eu não era crismado, tinha feito primeira comunhão, mas não tinha vida ativa na igreja ainda. E foi um grupo recitar o terço na casa da minha mãe, né? E lembro que a minha irmã disse, venha rezar um mistério. Eu disse, o que é isso? Né? Não sabia. E ali comecei a recitar o terço. Resumindo, pouco tempo depois fui crismado, poucos meses depois, com meus quase 15 anos, e fui convidado para a Legião de Maria, lá na São Sebastião, né? E terminei como vice-presidente da Legião, depois presidente, cerca de uns 6 meses depois, e cerca de 1 ano e meio estava no Seminário São Pedro, né? Então, assim, foi pelas mãos de Maria que eu ingressei no seminário. Eu costumo dizer que a minha vocação é uma vocação que tem Cristo como centro, como essência, mas que tem um coração mariano. Por isso que já faz 22 anos que eu sou assistente espiritual da Legião aqui na Arquidiocese, né? Desde quando Dom Heitor me chamou. E Dom Heitor, com aquele jeito dele, muito simples, mas muito eloquente, né? Muito silencioso. O pessoal chegou para ele, o pessoal do órgão que antigamente chamava-se Comícium, hoje já é Régia aqui na Arquidiocese. Aí, Dom Heitor, a gente está atrás de um padre para assumir a função de diretor espiritual. Aí ele disse, vamos ver se o Padre Nazareno pode. Ele é muito cheio porque tem paróquia, tem mais. Nessas horas procure não aqueles que são mais desocupados, mas procure um padre que seja bem comprometido. E ali, embora eu tivesse também muita coisa, já dava aula no seminário, era pároco, secretário do arcebispo, mas assumi e graças a Deus foi uma bênção muito grande na minha vida, a Legião de Maria, está sendo até hoje. Interessante. A gente, antes de começar o programa, a gente conversou rapidinho com o Padre Nunes, aqui da rádio, né? E ele disse que a vocação dele nasceu na Legião de Maria. Né? É um testemunho também de um padre com o coração mariano. Mas o que é a Legião de Maria? Para quem está ouvindo a gente, que não conhece esse movimento na igreja, o que é a Legião de Maria? Então,
A Legião de Maria é uma associação de católicos com aprovação eclesiástica que nasceu em 1921 na Irlanda do Norte e que tem como fundador um leigo chamado Frank Duff. Frank Duff, inclusive, foi um observador no Concílio Ecumênico Vaticano II, né? Imagine, em 1921, ele funda a Legião de Maria, que inicialmente cuidava de jovens prostitutas na Irlanda, e ali ele ele criou um lar para cuidar dessas jovens, para educar, para dar a catequese, etc, etc, etc. E nasce a Legião, com o intuito de exatamente levar o Evangelho, de ser missionária. Então, a Legião de Maria nasce em 1921 e já nasce com essa atitude missionária. Frank Duff, levado pelo Espírito Santo, já em 1921, traz para a igreja a missionariedade, o que não era comum, embora o apostolado da oração tivesse um trabalho missionário, mas de certa forma tímido àquela época. Então a Legião de Maria leva para o Concílio Vaticano II essa experiência, e ele certamente como leigo deve ter conversado com alguns cardeais, com alguns bispos, e ele foi muito aplaudido, até de pé, pelos padres conciliares, por causa dessa atitude de trazer para os leigos a missionariedade. E o que é que vai acontecer no concílio? Que o concílio vai falar muito, o protagonismo dos leigos. A Legião de Maria é eminentemente uma associação de fiéis de leigos. E é assim uma experiência fantástica, né? A Legião de Maria está hoje em mais de 250 países. E aqui na Arquidiocese no estado todo, melhor dizendo, são mais de 20 mil associados, sabe? E o que é bonito na Legião? A simplicidade legionária. Eles trabalham em silêncio, como Nossa Senhora. Recita o texto, faz um trabalho semanal de visita a enfermo, visita a um lar necessitado, de catequese, e faz esse trabalho no silêncio da Virgem Maria. Nossa ouvinte Socorro Fernandes mandou uma pergunta, mas que você já respondeu, né? Quando e por quem a Legião de Maria foi fundada? O Padre Nazareno acabou de responder. Mas a gente vai para um rápido intervalo, agora o último intervalo do programa, e é rapidinho, a gente volta já, aí no último bloco, conversando ainda mais sobre a Legião de Maria, aqui na Rádio 91 FM. Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja, neste domingo, 14 de maio. Hoje nós estamos como convidado aqui o Padre Nazareno, que é pároco da paróquia de São Francisco de Assis, em Cidade Satélite, e assistente eclesiástico da Legião de Maria, na Arquidiocese de Natal. Então, nós estamos conversando com o Padre Nazareno sobre Nossa Senhora, mês de maio, mês mariano, Legião de Maria. E a gente encerrou o segundo bloco falando exatamente sobre a Legião de Maria. E aqui tem uma pergunta, foi enviada por, acho que é Vega que pronuncia. Como funciona a Legião de Maria em uma paróquia? E aí, Padre Nazareno, aproveitando essa pergunta dela, como é que funciona a Legião de Maria numa paróquia, eu já queria que você falasse um pouco também sobre esses títulos, ou nomenclaturas que se chama, né, da Legião, Presídio, Régia, certo. Que eu também de vez em quando chegam notícias das paróquias, até eu não sei o que é, né? Queria que falasse um pouco sobre isso. O fundador, como nós dissemos no bloco passado, o Frank Duff, ele se espelhou no exército romano. Digo no que diz respeito a essa nomenclatura. Tanto é que ele dizia que a legião no mundo é um exército em ordem de batalha contra o mal, né? Existe na legião
uma espécie de folder chamado tessera, que é exatamente como que tessera em latim quer dizer identidade, carteira. É como se fosse a identidade do legionário. Em todo o mundo se reza a tessera. A tessera tem como centro exatamente o Magnificat. O Magnificat. Aí tem as orações iniciais, a Catena Legiones, que é o que une os legionários em todo o mundo. E como Frank Duff se espelhou no exército romano, ele criou alguns órgãos, é uma estrutura muito bonita. Começa no Presidium. A palavra em latim Presidium quer dizer proteção, quer dizer lugar de proteção. Então é o pequeno grupo. Um grupo de Presidium se chama Curia, né? Em latim, no singular, Presidium, no plural, Presidia. Então vamos lá, vamos entender. O presídio seria um grupo numa paróquia. Digamos assim, é um grupo de oração, certo, onde cada paróquia começa com um presídium. Aí um conjunto de presídia, que é o plural de presídium, digamos 5 presídios já se chama presídia. Aí é uma cúria, 5, 6 presídios. Então se numa paróquia tiver mais de um grupo, pode ser só... Em média com 3 presídia, aí se funda uma cúria, que é um conjunto de presídios, digamos assim. Vou falar em português para o pessoal entender. Né? Melhor. Aí, em um zonal, por exemplo, se eu tenho 5 cúrie, que é o plural de cúria, aí já vai ser um comicium. Comicium, que é o órgão acima do presídio, da cúria, comicium, né? Um conjunto de comícia é uma régia, que é o que atualmente a gente tem em Natal. O órgão superior da Legião de Maria em Natal, na arquidiocese e no estado todo, é uma régia. E a régia seria, digamos, uma coordenação arquidiocesana. Isso, exatamente. É uma coordenação arquidiocesana. E um conjunto de régia é o que se chama os senatos. No Brasil existem um grupo de senatos. Eu acho que deve ter uma média aí de uns 8 a 10 senatos no máximo, né? E os senatos, por sua vez, estão ligados, aí vem o órgão superior da legião em nível de mundo, chamado Concilium Legionis, que se encontra em Dublin, na Irlanda do Norte, né? Então, a Legião de Maria, ela é muito hierarquizada. Ela é hierarquizada. Presidium, Cúria, Comicium, Régia, Senatus, Concílio e Legiones. E aí eu acho que você já respondeu a pergunta de Adriano Israel, lá de Ceará-Mirim. Adriano é um cidadão assim, um leigo muito envolvido na igreja, inclusive com a Alessio Divina online, né? Ele participa do grupo dos cristonautas, então é muito envolvido na igreja, é da pastoral familiar lá de Ceará-Mirim também. Mas ele mandou uma pergunta muito interessante, que eu acho que é exatamente o que você acabou de responder. Por se tratar de um movimento internacional, como é que se dá essa articulação para que os encaminhamentos internacionais sejam vivenciados também pelas paróquias? Então, acho que essa organização que você acabou de dizer aí já favorece a legião, ela é muito articulada, de acordo com esses órgãos que eu aqui falei. E as decisões, elas vêm todas do Concilium Legiones, lá da Irlanda do Norte. As decisões, não podemos esquecer que cada órgão desse tem um diretor espiritual. Tem um diretor espiritual do Concilium Legiones, na Irlanda do Norte, com o seu conselho, do comício, da régia, e eu atualmente sou diretor espiritual da régia Nossa Senhora da Apresentação. Porém, em breve será criada uma régia também em Mossoró. Aí na Rio Grande do Norte terá duas régias, né? Ligadas sempre à Fortaleza. Os senatos que a gente é ligado é o Senatus de Imaculata Conceição em Fortaleza, né? De forma que
quando vai se tomar uma decisão. É por isso que às vezes, e aqui aproveito a oportunidade, para lembrar que algumas pessoas têm dificuldade de dizer, mas por que a legião não muda? A legião é muito arcaica, ou a legião só faz isso assim, deveria mudar. Porque a legião segue uma instituição que vem lá da Irlanda do Norte. E segue o manual que foi escrito por Frank Duff, por esse leigo, né? O manual que ele tem muitas citações do Vaticano II, do Vaticano I, citações de São Luís Maria de Montfort, citações de São João Maria Vianney, sabe? Ele assim, é muito eclesial, o fundador. E exatamente por isso ele começa o Manual da Legião dizendo: no dia em que se mudar a estrutura da legião, ela desmorona. Porque é uma estrutura muito articulada, é como se fossem uns tijolinhos que vai crescendo. Então, se você tira uma parte, a estrutura... Então, é exatamente por isso que segue essa dinâmica que está espalhada pelo mundo todo. Vanúzia perguntou, quem pode participar da Legião de Maria? Você já explicou que é um movimento de leigos, né? Aí eu pergunto, leigos. Homens e mulheres podem participar? Homens e mulheres, jovens, inclusive o presídium juvenil, que são de jovens especificamente, e o presídium adulto. Quem é que pode participar? De preferência, claro, batizados, mas pessoas que estejam em dia com os sacramentos, pessoas que tenham recebido, as pessoas adultas que vivam casadas, que tenham recebido o sacramento do matrimônio, né? Porque depois de 3 meses, o legionário faz o compromisso legionário, que é quando ele publicamente ele vai dizer que quer seguir a Legião de Maria, que quer ser discípulo de Cristo, seguidor da Virgem Maria, e ele se consagra à Virgem Maria, né? Então, aquela pessoa que é divorciada e que, digamos assim, contraiu uma nova união, ela não pode fazer o compromisso legionário. Ela pode, inclusive, participar da legião como membro auxiliar. Existem várias estruturas dentro do próprio presídio. Então, a mais simples é o membro auxiliar, que é aquele membro que não participa diretamente no presídio, mas reza em casa. É o idoso que não pode mais sair de casa, é aquela pessoa que por algum motivo não possa interagir. E o membro ativo. O membro ativo é aquele que participa ativamente nas fileiras da legião. Fátima Dantas pergunta como fazer para começar um grupo da Legião de Maria em uma comunidade. Então, o caminho assim mais fácil é você procurar uma paróquia que já tenha a Legião de Maria e através daquela paróquia, da sua paróquia, ou da cúria, ou do presídio, aí você fala com os oficiais, os coordenadores, que são 4 em cada grupo, cada presídio, se chamam oficiais, né? Aí, a partir deles, se vê a criação, a instalação de um presídio em outra paróquia. Os legionários, assim, tem uma vestimenta, assim, que identifica uma roupa, uma camiseta, até porque... Rosânia Gomes diz assim, por que os legionários estão deixando de usar a camiseta da legião se é uma forma de identificação? Uma boa pergunta. Há 2 anos, em 2021, nós celebramos os 100 anos da legião, né? E, por ocasião dos 100 anos, dentre outros anúncios, o Concílio Legionis, o órgão superior lá na Irlanda do Norte, pediu que não se confeccionasse uma camiseta própria para a legião. Por quê? Porque, imagine uma camiseta na arquidiocese, outra camiseta em Mossoró, outra camiseta no Ceará, outra camiseta no Pará. Então, como é um movimento mundial, não tem como ter uniformidade. Até porque, assim, você pega aqui a gente... que vive eternamente no verão. Aí você chega lá nos países europeus, não tem como ter uma camiseta, né? Quando pega o período de inverno.
E aí, nesse caso, a Legião orienta que use a camisa da paróquia. Porém, está em estudos aqui na Régia uma camiseta própria para a arquidiocese ou, no máximo, para o Estado. Está em estudos ainda. Porém, a norma do Concílio Legiones é que não se faça camiseta exatamente para não haver conflito. A minha camiseta tem uma Nossa Senhora com Nossa Senhora das Graças, a outra já é Nossa Senhora de Fátima, a outra já é Nossa Senhora Auxiliadora. Então, imagine essa dificuldade. Use a camiseta da sua paróquia, use a camiseta do padroeiro, até que haja essa determinação em nível mundial da Legião. Já correndo aqui, né? Porque o nosso tempo está já até esgotando. Mas rapidinho, Dorinha, ela mandou até uma mensagem longa, mas ela diz assim: nós, legionários, estamos precisando de mais palestras, de mais formação. Aí eu complemento aí o pedido de Dorinha, né? Dorinha, perguntando o que é que a coordenação arquidiocesana, a Régia, né, pode oferecer, ou se já oferece momentos de formação para os legionários, encontros. Sim, vou responder rapidamente então. Frequentemente a Régia faz visitas nas cidades, nas paróquias distantes, e a Régia está aberta. Agora, depois dessa pandemia, houve uma queda de arrecadação. Como tudo na igreja, houve alguma situação difícil, né? E a Régia, às vezes, não tem, estou dizendo aqui com muita caridade e abertura, nem sempre os membros da Régia têm condições de se deslocarem até tal cidade, até tal interior, né? Eu até, a você que nos ouve, se você quer a formação, a Régia está aberta a dar essa formação e tem a obrigação de dar. O órgão superior, seja o comício, seja a Régia, mas é preciso que também você, a sua paróquia, a sua cúria, o seu comício, ajude financeiramente aos oficiais da Régia chegarem até a sua cidade. Porque a Régia pode entrar com uma parte, quem sabe a ida, o combustível, a passagem de ônibus e o retorno. Aí a gente pede que cada grupo interessado possa ajudar. Mas a Régia, sim, está aberta a fazer essas formações. Padre Nazareno, a gente chega já ao final do programa. Muito obrigada por ter vindo. E aí, para encerrar, eu queria só você deixar sua mensagem aí para juntar, né, a mensagem do Dia das Mães, para as mães que estão ouvindo a gente, para quem já tem a mãe no céu, e também como é que a gente pode viver o Dia das Mães dentro desse contexto mês mariano. Muito bem. Eu dizia numa missa no final de semana passado, lá na São Francisco, que nós temos uma mãe no céu, e que a gente aproveite a graça da maternidade de Nossa Senhora. Que não sejamos como alguns cristãos que são órfãos de mãe viva, a mãe no céu, a mãe do céu. Então, zele por Nossa Senhora. A Legião de Maria tem um versículo que a gente reza diariamente na Catena Legiones, quando ele diz assim: quem é essa que avança como a aurora, formosa como a lua, brilhante como o sol, terrível como exército de batalha? Então, quem é essa mulher? Até hoje, a gente está conhecendo mais e mais a beleza, a graça da Virgem Maria. Por isso, reze a Nossa Senhora, ela é nossa mãe. Hoje eu tenho duas mães. Eu tenho a minha mãe no céu, que já partiu, e tenho Nossa Senhora. E quero deixar uma indicação de 2 livros para você ler nesse mês de maio. O Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, de São Luís Maria Grignon de Montfort, e um livro do cardeal Raniero Cantalamessa, Maria, um espelho para a Igreja. Encontra nas livrarias católicas. Nas livrarias católicas. Desejo aqui ótimo Dia das Mães. Louvado seja Deus, porque temos essa grande mãe. E você, católico, reze o terço. O terço nos livra de todos os males. Amém, Padre Nazareno. Muito obrigada. Amém. Mais uma vez
por ter estado com a gente aqui nesta manhã, conversando sobre Nossa Senhora. Foi muito bom. Uma aula sobre Nossa Senhora. Que bênção. Muito obrigada. E obrigada também a você que esteve com a gente, ouvindo aqui o programa Aprendendo com a Igreja. Aprendendo mais com o Padre Nazareno, aprendendo mais sobre Nossa Senhora, sobre Legião de Maria. Então, muito obrigada a você. Continue na Sintonia do Bem, porque vem aí a Santa Missa, direto da Catedral Metropolitana. Bom domingo, feliz Dia das Mães e até domingo que vem. Ótimo domingo a todos.